Muito bem, nós temos abordado as ações que antecedem o movimento chamado Páscoa, quando Cristo, ele ressurgiu dos mortos, porque para nós Páscoa é ressurreição, Páscoa é Cristo. E nós estamos abordando já alguns encontros, os fatos que antecederam. Nós já falamos sobre o momento onde Cristo se junta aos seus discípulos, ali no cenáculo, assim chamamos aquele local onde Cristo celebra a última ceia, e ali Cristo lava os pés dos discípulos, já falamos sobre isto, falamos quando Cristo, ele revela quem seria o traidor, e todo aquele momento, todo aquele apogeu que envolve o fato, um discípulo perguntando para o outro, Senhor, será que sou eu? Será que sou eu? E cada um vai perguntando, e Cristo vai e revela que é aquele que ele entregaria, como entregou, o pedaço de pão molhado, entregou para Judas. Então, eles não souberam identificar esse fato, mas nós sabemos exatamente o que aconteceu. E agora nós temos logo a sequência, porque o texto que nós iremos ler, ele passa logo depois que Judas sai daquele ambiente. Eu quero meditar contigo em João, capítulo 13, verso 31 a 38. Como nós estamos com uma dificuldade na conexão do Data Show, você percebe que não teremos a projeção aqui. Então você pode fazer o seguinte: abrir a sua Bíblia em João, capítulo 13, ou acessar o seu smartphone, que crente tem Bíblia no seu telefone, amém? Então você pode acessar aí o seu smartphone, e nós vamos ler. Caso você queira saber a versão que estaremos lendo na versão NVI, que diz assim: depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e, como eu disse aos judeus, e agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: ame-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade de compartilhar da Tua palavra. Baseado na Sua graça e na condução do Teu Espírito, nos encontramos nesta noite. Fale conosco, Pai, porque precisamos. Não merecemos que o Senhor venha falar conosco, porque somos pecadores.
mas por meio da tua graça nós imploramos. Trata-nos, em nome e por amor de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Imagine como se fosse um teatro, não de uma história inventada, mas de fato. E a primeira cena vai acabando. Agora se abre um novo cenário. Cristo não está mais lavando os pés dos discípulos, não está mais revelando que Judas Iscariote é o traidor, mas agora começa algo diferente no cenáculo. E já começamos também a perceber a veracidade da afirmação de Cristo, e que o Evangelho de João nos traz, onde Cristo mostra a sua alma. Parece interessante que quando Judas sai de cena para procurar as autoridades, tanto judaica como romana, Cristo fica à vontade. Ele começa a ensinar, ele começa a falar da glorificação, aquela atmosfera no cenáculo muda, e é sobre mudança que eu quero falar. Existem perguntas e respostas, orgulho e humildade, vergonha e alegria, traição e fidelidade, uma mistura só naquele momento. Mas, cabe lembrar, Judas deixa a sala. Para Jesus não existe mais a possibilidade de não seguir o caminho da cruz. Tudo o que o Pai projetou está acontecendo. Agora somente aqueles que estão limpos, os irmãos entendem essa fala, não mais há o traidor, mas aqueles que estão limpos, aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E é como é bom estar com o povo de Deus. E Jesus ali, ele não tem mais aquela angústia no seu coração. Aquele que o coração estava escurecido, não está mais. A noite não mais invade, porque a luz de Cristo está presente. Parece até que a sala se torna mais clara. A atmosfera é limpa. E diz o verso 31 de João 13: agora foi glorificado o Filho do Homem, o Deus foi glorificado nele. Há uma certa, aqui, dúvida, um certo antagonismo. Como assim? A agonia da paixão ainda eu esperava, Cristo seria crucificado, Cristo iria para a cruz, como foi. Agora o caminho é irreversível, não tem mais como dar meia volta. Porém, ele está consciente de quê? Que a alegria que lhe estava proposta, ele não permite que o momento da agonia domine o seu coração, mas ele pensa na alegria que está proposta. Aqui parece que a alma do nosso Senhor, ela está em regozijo. Embora tudo que advenha, vergonha pública, a crucificação, tudo que ele tivesse passar e ele passou, não fosse nada, porque há uma alegria esperando. E que alegria é esta? Nós vamos ver. Eu quero ainda contigo falar sobre alguns pequenos temas. O que eu quero abordar aqui é o Cristo glorificado. Após a saída de Judas, a linguagem de Jesus apresenta de forma diferente. Eu não sei se os discípulos perceberam, não tem quando alguém está conversando de forma tão tranquila e outra pessoa, um terceiro chega e a pessoa muda um pouco o assunto, muda um pouco, e quando a outra pessoa sai, volta aquela questão toda, parece isso, só que de forma inversa. Quando Judas estava, havia uma angústia, mas quando ele saiu, então a alegria dominou o coração, o momento de crise passou. Na nossa vida, as crises, elas vêm sem serem convidadas. As dificuldades, elas surgem sem que venhamos a plantar.
Os momentos caóticos, eles chegam como um vento da tarde. Não temos como impedir, mas uma coisa é certa: eles passarão. Aquela angústia toda não domina mais o coração do nosso Senhor. A angústia, o temor que você possa estar passando, a dúvida, o momento difícil, não deve dominar o seu coração. Por quê? Porque nós temos um que nos ensinou e nos ensina a vencer todos esses momentos, nosso Senhor Jesus Cristo. É certo que não seria a última angústia de Cristo, não, ele passaria pela cruz. Embora o caminho estivesse escuro, algo estava acontecendo, algo estava projetado, algo estava trabalhado, e desde o início, o Evangelho de João, ele aponta para um ápice. Não sei se você lembra: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João 1,14. Mas o que é isso? É um vislumbre do que iria acontecer. Cristo começou a dar pistas. Não sei se você esteve aqui hoje pela manhã, na escola bíblica dominical e no culto. Quantos que estão aqui estiveram pela manhã? Levante o braço. Isso, não abaixa não. Que vontade de levantar o braço, hein, gente? Eita. Ao abaixar, só dá uma olhada para quem não está com o braço levantado. Aí acabou, só isso. Só um olhar assim. Que constrangimento, que seja na alma. Nós falamos que o Evangelho de João aponta para o Deus homem, Cristo como Deus, e é em Caná da Galileia que ele começa a demonstrar essa divindade. Ele mostra isso lá em João capítulo 2, onde ele transforma a água em vinho. Então há uma projeção, e o que acontece? Acontece que o Espírito, aquele momento, ele não tinha revelado, mas começou a revelar. Sabe o que aconteceu quando Cristo começou a fazer os seus prodígios, quando Cristo começou a fazer os seus milagres? Os líderes judeus buscaram matar Jesus. Lá em João, capítulo 11, você conhece a história de Lázaro? Lázaro morreu, e Cristo foi ter com aquela família. Você conhece muito bem, passaram-se mais de 3 dias, porque eles acreditavam que a alma da pessoa, o espírito da pessoa ficava perto do corpo até um determinado momento, até mais ou menos 3 dias, depois de 3 dias não, aí morreu mesmo. Então Cristo chega depois, por causa daquela lenda, daquele pensamento que dominava os corações, e Cristo traz ele de volta da morte. Ao invés de ficarem felizes, alguns dos circunstantes ficaram indignados e começaram a tramar a morte de Cristo. E não somente de Cristo, queriam matar Lázaro de novo. Coitado, tinha acabado de voltar da morte. Isso mostra que, em certo sentido, Cristo, ele deteve o seu poder para que o tempo fosse apropriado, porque ele deveria morrer não nas mãos da espada, mas deveria morrer na cruz como Cordeiro Santo, porque esse sempre foi o planejamento perfeito do Pai, que em amor entregou o seu Filho, que em amor se fez carne. Isso, embora os discípulos ainda não conseguissem compreender que tudo isso foi um prenúncio, um prelúmbio de quê? Da ressurreição gloriosa que Cristo iria fazer, que Cristo provocou em si mesmo. Logo, o Evangelho de João, a glorificação de Jesus começa na subida da cruz. Ele disse que por meio da cruz estaria todos os povos para si, João capítulo 12, verso 32. Mas o que o Salvador quis dizer quando falou de ser glorificado? Eu quero ler contigo um texto de Daniel, capítulo 7, alguns versículos, do 9 até o 14, e depois o versículo 27, Daniel 7, verso 9 até 14, depois o versículo 27, que diz assim:
diz o texto de Daniel. Preste atenção nisto, porque esse texto vai nos ajudar a entender o que é que Cristo quis falar quando pronunciou a expressão Filho do Homem. Porque ele falou isto. Agora vocês verão o Filho do Homem sendo glorificado. A gente precisa entender o que é isto. O texto de Daniel diz assim, vou ler bem devagar. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele, assentou-se o tribunal, e se abriram os livros, então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia, foi-lhes dada a prolongação de vidas por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como filho do homem, olha a expressão, filho do homem, e dirigiu-se aos anciãos de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Irmãos, aqui tem muitas figuras, mas permita-me apontar somente para a expressão Filho do Homem. Não foi uma frase solta que Cristo apresentou para os discípulos, mas uma aula de profunda teologia bíblica acerca do fim. O que Cristo está dizendo foi aquilo que Daniel viu, aquilo que os profetas declararam, aquilo que foi dito lá desde Gênesis, quando havia uma profecia que pisaria a cabeça da serpente. Então a queda, no entanto, levou tudo isso a um fim. Quando ocorreu o desastre do advento do pecado, também houve a promessa da redenção final. O que Daniel vê é um fragmento da história de como Deus trará uma reviravolta e uma restauração gloriosa, através de quê? Da encarnação, através do ministério, da morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Cristo fala, conforme estava escrito lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, como o Antigo Testamento todo tratou, a semente da mulher, como diz o texto bíblico, é retratada por imagens diferentes. Cristo é apresentado, apontado de imagens diferentes. Olhe como que o Antigo Testamento apontava. Diz o texto, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é Cristo. O profeta semelhante a Moisés, é Cristo. O rei semelhante a Davi, o reino eterno é Cristo. O servo sofredor que Isaías havia profetizado, é Cristo, assim como o Filho do Homem retratado na visão de Daniel. Todas essas imagens somadas retrata a pessoa de Cristo. Como assim, pastor? É o seu trabalho multidimensional, precisava ser descrito de maneira multipessoal. Por quê? Porque ele é sacerdote, ele é rei, ele é profeta, ele é o redentor, ele é tudo para todos, mesmo que todos não vejam, não enxerguem, não atentem, mas ele é tudo para todos, ele é suficiente.
quando Cristo fala para os seus discípulos: agora o Filho do Homem há de ser glorificado. Cabe frisar que no início do seu ministério, Jesus tinha evitado fazer obras miraculosas lá em Nazaré, por causa, sabe de quê? Diz lá o texto de Mateus 13:58, por causa da incredulidade. O que isso nos ensina? Nos ensina que quando nós não cremos, o céu não se abre. Deixou de fazer milagres em Nazaré por causa da incredulidade. Então quero te convocar a crer. Amém? Creia que o Filho do Homem, o Deus Todo-Poderoso, o servo sofredor, Cristo, Ele é contigo. Seria inapropriado, Ele só estaria jogando pelos aos porcos, como diz Mateus 7:6. Por quê? Porque estaria desperdiçando o seu poder. Lá no cenáculo havia uma situação parecida. Ele evitou abrir o seu coração por completo, enquanto Judas estava ali. O incrédulo estava presente, então eu não quis. Contudo, quando o traidor se retirou, quando ele saiu da presença dos discípulos e principalmente de Cristo, Jesus abriu para revelar os segredos que podia compartilhar, até porque era inapropriado para o Salvador dar aos cães o que é santo. Não é apropriado. Por quê? Porque Deus, Ele tem zelo pela sua palavra. Enquanto o título Filho do Homem se refere à humanidade do nosso Senhor e sua humilhação como servo sofredor, essa referência particularmente tem como objetivo sua exaltação à direita do Pai. Ela se refere à expansão do seu reinado, após o conflito e combate do inimigo. O Filho do Homem também foi o servo sofredor, o sacerdote que entrou na presença de Deus, o que carregava no seu próprio sangue expiatório o trono da coroação do rei, que se apresentou no fim da via dolorosa. Eu quero falar contigo o seguinte: aquele Filho do Homem, que é Cristo, que Ele se expressou aqui, que começaria a ser glorificado, sabe qual foi a glorificação? E aí a gente vai falar assim, mas pode ser assim? Sim, a cruz foi a glorificação. Quando olhamos para o texto de João, vamos lembrar o que Cristo fez. Ao se ajoelhar para lavar os pés dos discípulos, Ele se apresenta como o servo humilde, abriu mão da vergonha, porque um mestre nunca faria isto, mas sim um servo. Um rei nunca seria pregado numa cruz, mas Cristo foi. A sua vergonha serviu como precursora da sua glória. Jesus será glorificado como Filho do Homem, e seu Pai será glorificado em sua obediência. Quando entendemos que a obediência é uma forma de glorificar a Deus, nós viveríamos mais cumprindo a vontade do Pai. Eu lhe pergunto, está sendo obediente? Cristo foi obediente até o fim. Quando você obedece a Deus, sua vontade e sua palavra, você glorifica a Ele. Esse aspecto é regularmente apontado no Evangelho de João. João toda hora trabalha sobre isso, toda hora ele fala sobre isso. Sua obediência até a morte, morte de cruz, como diz Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 8. Nós precisamos demonstrar de forma grandiosa que pertencemos a um Deus que é Pai e que os seus filhos são obedientes. É digno obedecer a Deus. Portanto, aqui é uma dupla glorificação. Mas como Deus glorificará o Filho do Homem de uma vez por todas? Eu pergunto. Ele é glorificado na obediência, e o Pai é glorificado quando se cumpre a vontade. A palavra de Deus em Romanos 1,4 fala sobre isto.
É designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito da Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo. Alguns detalhes aqui. Você lembra disso? Jesus não é culpado, ele se torna culpado pelos nossos pecados. Os acusadores de Jesus perceberam que ele não era culpado. O Sinédrio não consegue fazer nenhuma acusação que pudesse prevalecer. As testemunhas que eles contrataram eram falsas e estavam contradizendo os fatos. Pilatos não consegue encontrar um motivo de culpa nele. A multidão enlouquecida pede pela execução, mas não sabe nem porquê. Um criminoso condenado reconhece, porque está ao lado de Cristo, que ele não tinha feito mal algum. Até mesmo o centurião responsável por sua acusação confessa. Lá em Mateus 15:59 diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E por que tudo isso foi registrado? Para que o Pai fosse glorificado. Por quê? Agora eu preciso relembrá-los de algo lá do Antigo Testamento. Só era possível ter o perdão dos pecados quando era entregue um animal para ser morto no lugar do pecador. Vocês lembram disso? Sim? E aquele animal, um cordeiro, por exemplo, ele precisava ser imaculado. O que é isto? Sem mácula, perfeito, sem mancha. Não poderia ter uma pata maior que a outra, uma perna maior que a outra, não poderia ter defeito algum, tinha que ser perfeitinho, não poderia ter nenhum defeitozinho, nada, era verificado. Então Cristo, ao passar pelo tribunal humano, ele foi verificado, não havia dolo nele. Então o Pai é glorificado pela obediência do Filho, mas o Pai é glorificado pela providência do Filho, porque senão eu e você estaríamos naquela cruz, mas Cristo morreu por nós, e por isso ele diz, é hora de ser o Pai glorificado no Filho, e o Filho glorificado no Pai. A cruz não foi uma tortura, mas foi a maior expressão do Pai e do Filho em conjunto para conosco. Isto é a cruz de Cristo. Então o Cordeiro Santo é entregue, e o que Isaías disse, o que Jeremias disse, o que Ezequiel disse, porque lá em Ezequiel, não sei se você lembra, há essa expressão, Filho do Homem, é para Ezequiel, no ato profético, quando ele estava falando o que Deus mandava, e Cristo, sendo a própria palavra, se tornou Filho do Homem, mas não com os defeitos de Ezequiel, mas de forma perfeita, o Verbo encarnado. Não sei se você lembra, Estevão, ele traz essa expressão, Filho do Homem, quando está para ser morto. Somente Estevão fala essa expressão, porque ele viu o céu aberto. Irmãos, eu quero convidá-los a repensar sobre o sacrifício de Cristo, a repensar a expressão maior que Deus fez na cruz, de entregar o seu Filho amado, para morrer por mim e por você. Você sabe que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, se Jesus não está morrendo pelos próprios pecados, então, pelos pecados de quem Ele está morrendo? Eu respondo, o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19 e verso 21, Deus estava em Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justificados pelo justo
Cristo. Nós não fomos inocentados, nós somos justificados. Cristo morreu por nós. Somos pecadores, perdoados. E tudo o que Ele espera é que você reconheça esse grande, não grande, mas incomensurável favor e amor de Deus. Nesta noite eu quero lhe fazer um convite. Pense no amor de Deus sobre a sua vida ao longo da sua história. Pense nas providências, nos livramentos, nos perdões. Quantas e quantas vezes Deus te perdoou? Sabe por quê? Porque Ele continua te amando perfeitamente. Não há sombra de variação em Deus, não há mudança em Deus. Mas o tema não é mudança? Sim, a mudança que nessa história precisamos ter, não é de Deus, porque Ele não muda, mas é a nossa. Assim como aquele quadro de angústia mudou para um quadro de glorificação, assim também a sua vida precisa mudar. Eu não sei qual vereda você tem trilhado, mas você foi criado para glorificar a Deus. Você foi criado para exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Não sei se você está desperdiçando a sua vida, mas se você não estiver glorificando a Deus, é bem capaz, biblicamente dizendo, que você está desperdiçando a sua vida, porque você foi criado para glorificá-lo. Você pode fechar os seus olhos e pensar nisso que foi dito? Você pode conversar com Deus, até mesmo da maneira que você entende como deva conversar? Converse com Deus. Fale com o Senhor. Se você está vivendo uma vida diferente daquilo que Ele projetou, porque Ele projetou para você glorificá-lo. Se você está vivendo uma vida insubordinada, longe, ou até mesmo uma vida que não consegue identificar Deus, nós te apresentamos o Cristo, servo, o servo sofredor, o Deus homem, o Deus encarnado, o verbo vivo, aquele que foi glorificado, aquele que foi entregue, aquele que voltará. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se esse sentimento está surgindo no seu coração, não pense que é seu esse sentimento, é Deus que está provocando no seu coração, através do convite da graça dEle. A graça de Deus está chegando ao seu coração. Enquanto isso, aqueles que já são crentes em Cristo Jesus, estão intercedendo por você. Quero te fazer duas grandes e importantes perguntas. Você sabe onde estará ao fechar os olhos nesta vida? Essa é a primeira pergunta. Segunda, sabe com quem estará? Permita-me colocar mais uma pergunta. E por que estará? Eu respondo por mim. Eu estarei com Cristo. Eu estarei no céu. E vem a terceira e última pergunta: por quê?
E eu te falo, não por mérito meu, não por algo que eu tenha feito, mas por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Eu te encorajo a reconhecer o sacrifício de Cristo Jesus por você e entregar a vida a Ele. Se há alguém nesta noite que queira fazer isto, você tem a oportunidade de fazer isto agora. Aí onde você está, você vai fazer essa oração: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu confesso que o Senhor é o meu Salvador, e que o Senhor perdoe os meus pecados, e que eu viva uma vida de identificação contigo. Enquanto toda a igreja está orando, você que está aqui, que ainda não tinha feito esta oração, você fez nesta noite, entregando a sua vida. Há alguém nesta noite, nesse caso, pastor, eu fiz essa oração, entregando a minha vida a Jesus Cristo agora. Enquanto todos estão orando, eu só gostaria de saber, e para eu saber, eu preciso identificar, e para identificar, você pode levantar a sua mão. Pastor, eu fiz essa oração. Deus te abençoe, Venâncio. Há mais alguém semelhante ao Venâncio, que entregou a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Pastor, eu entreguei a minha vida a Jesus como Senhor e Salvador agora, nesta noite. Eu estou afastado do Evangelho, estou retornando hoje. Será que há alguém nesse caso? Eu quero terminar esse momento, mas gostaria de franquear a você essa oportunidade. Pastor, eu quero, eu preciso, e a graça do Senhor está me aceitando. Sim, pastor, eu. Há mais alguém? Sim. Nós vamos orar. Nós vamos orar pela sua vida, tá, Venâncio? Nós vamos orar entregando a nossa gratidão a Deus.